pessoal! Tudo bem com você? Eu me chamo Camila Pereira e este é o Momento de Luz para você. Hoje eu quero falar um pouco da minha história. Eu sempre fui uma menina muito alegre, muito determinada desde pequena. Sempre fui aquela pessoa de liderar, de brincar, eu que dizia o que tinha que fazer, o que não tinha. Sempre fui essa pessoa. Aos 6 anos de idade, não sei se vocês lembram, uma caixa de som, eu acho, que ficava nos postes. E quando dava 6 horas, tocava Ave Maria e depois cantava algumas músicas. Eu lembro muito bem de algumas músicas italianas. Eu sentava na calçada e ficava ouvindo aquelas músicas e as lágrimas caíam nos meus olhos. Eu sentia uma tristeza tão grande, que doía para uma criancinha. Aquilo doía tanto que às vezes parecia que eu não ia conseguir sobreviver. Com tão grande era a dor na minha alma. Eu lembro no corredor lá de casa, nós tínhamos um quadro do Papa. Sempre eu ia para debaixo da cama e ali eu falava com o Papa. Que eu achava que o Papa, João Paulo II, era Deus, era Jesus, eu não sei. Naquele tempo era assim que eu via, porque eu não ouvia falar de Jesus, eu não ouvia falar. Nós não tínhamos uma religião, não tínhamos, naquele tempo não falava dessas coisas. E aquilo ali eu ia conversar com ele, ali debaixo da cama, e contar tudo o que estava acontecendo. Eu queria ter um quarto só meu, eu queria ter uma casa com alegria, mas também com paz. E eu falava isso. O tempo passava e aquela angústia continuava. E eu não entendia, e eu não sabia explicar, e ninguém percebia o que eu sentia. Ninguém percebia os momentos que eu ficava sozinha no meu canto. Aí já não era mais às 6 horas, aí eu já sentia essa angústia mais dias, mais horas. Eu pedia muito que minha mãe casasse, tivesse um marido e nós fôssemos ter uma família. Isso aconteceu. Depois de um tempo, eu estava com 8 anos, minha mãe conheceu o atual marido dela e nós fomos morar na casa dele. Novamente não existia aquela paz. Aos 8 anos de idade, eu fiz o meu primeiro negócio. Eu lembro que eu e minha mãe fomos na casa de um amigo da minha mãe passar o dia no sítio. E quando eu cheguei nesse sítio, eu vi era assim um galinheiro gigante, vários galinheiros. E eu achei aquelas casinhas bonitinhas, né? Tudo muito bem tratado. E eu fui conversar com o dono do sítio e eu perguntei para ele assim: por que o senhor tem tantas galinhas? Por que o senhor tem tantos ovos? O senhor mora aqui sozinho. Ele disse: porque eu vendo. Naquele momento, veio um clique. E eu pensei naquele momento: eu tenho 8 anos. Se eu vender esses ovos, quando eu chegar aos 18, eu já posso sair de casa. E aí eu fui e fiz a proposta para o senhor. Falei para ele: olha, o senhor poderia me dar uns ovos desse para eu vender. Ele falou: dá? Eu falei: o senhor podia me dar. Ele falou: não, eu te vendo. Eu falei: mas eu sou uma criança, eu não tenho dinheiro. E ele disse assim: então você não pode fazer negócio comigo, você não tem dinheiro. Eu tive outra ideia. E se eu levar os ovos, eu vendo e te pago? E eu gritava, eu falava: olha, ovos de galinha fresquinho. Eu não sei quando foi a época que eu parei com isso, mas eu sempre tinha uma ideia. Eu sempre queria fazer algo novo. Mas aquela angústia continuava dentro de mim. Eu tive uma adolescência um pouco conturbada. Eu não entendia muito com meu padrasto, a gente não se dava muito bem. Eu sempre fui uma pessoa de falar o que eu sinto. Também era um pouco rebelde. Nós apanhávamos por tudo, eu e meu irmão. Mas eu não desistia. Tinha raiva dele, muita raiva. Eu odiava aquele homem. Mas tinha uma coisa boa na nossa casa, que uma vez na semana, no sábado, nós tínhamos um culto no lar, onde ele falava de várias coisas, de prostituição, de drogas, Então, quer dizer, eu tive essa base. Isso foi muito importante, porque quando eu estava na adolescência,
que eu tive oportunidades de fazer certas coisas, experimentar certas coisas, eu tinha a minha base. Porque eu sabia que aquilo ali poderia me prejudicar. Aquilo ali poderia me atrapalhar de chegar onde eu queria chegar. Então eu era determinada. Eu tinha um objetivo, eu tinha um sonho, eu tinha um foco. Desde os 8 anos. E o tempo foi se passando, e isso eu já estava casada com o pai dos meus filhos, já tinha 2 filhos. E eu comecei a vender uns remédios de emagrecimento. Eles me entregavam a R$6, eu vendia 60. Eu vendi muito. E aí eu tive a ideia, isso não vai durar por muito tempo. Então eu preciso pegar esse dinheiro e investir em alguma coisa. Só que o meu marido na época, o pai dos meus filhos, ele era aquele homem que ele dava tudo para a mulher, mas para ela ser uma dona de casa. Só que aquilo para mim era muito pouco. Eu queria mais. Eu queria a minha independência. Eu juntei um dinheiro, chamei a minha sócia e nós montamos uma loja, uma franquia. Eu fiz tudo. Como eu não precisava da assinatura dele para nada, então eu fiz tudo. Eu montei a loja, contador, abri tudo. Ele só foi saber que eu não era a funcionária da minha sócia quando nós inauguramos. Ele veio saber que eu era dona também. Só que eu queria mais. Dali, o que foi que eu fiz? Nós íamos para Belo Horizonte sempre 2 vezes no ano para congressos dessa franquia, onde eu tive a ideia de comprar um lavatório, um secador e pensei, se eu tenho produtos tão bons assim, por que eu não faço da minha cliente o cabelo dela e ela vai comprar mais? Foi o que eu fiz. Fiz um curso de escovista, fiz um curso de produtos maravilhosos para hidratação, como usar, aquela coisa toda e lancei. Foi um sucesso. Logo depois eu me separei, porque já não estava dando... O meu sucesso já estava atrapalhando a outra pessoa. Foi um período muito difícil, porque eu estava acostumada a ter tudo. Eu estava acostumada, eu não sabia que o bujão de gás acabava. Como eu me separei, eu tinha que arcar com as despesas de casa, né? E eu não vi nada disso. Então eu estava falida. O que eu tinha naquele momento era um carro e mais nada. E muita conta para pagar. Fiquei devendo a agiota, fiz muitos débitos e eu não sabia como me sair daquilo tudo. Eu me sentia muito só. E quando aparecia alguém na minha vida, uma amiga, um amigo, eu segurava. Eu fazia qualquer coisa porque eu não gostava da minha companhia. Eu achava que tendo sempre pessoas do meu lado, eu não ia sentir essa tristeza. Realmente, eu estava conversando, interagindo, aquela tristeza eu não sentia. Mas quando eu estava só, a tristeza vinha. Então eu tinha 2 empecilhos na minha vida. Eu tinha algo que eu precisava trabalhar em mim, que era essa angústia, que hoje eu sei que era uma depressão, e a minha vida financeira. E o tempo foi passando, as coisas foram piorando, me mudei, porque lá em Eunápolis ninguém queria me dar trabalho. Porque eu era uma empresária, eu fui conhecida, eu fiz muitas coisas e as pessoas diziam, eu não tenho condição de pagar. Mas naquele momento, qualquer coisa que entrasse para mim era lucro. Fui para Porto Seguro, fui trabalhar numa lavanderia. Eu já estava assim, numa fase da minha vida, não perdi a esperança. Mas eu não via uma saída. Eu falei, até quando? As pessoas me ligando para me cobrar, muitos cheques, muitas coisas acontecendo. Eu já não tinha amigos, porque eu não tinha mais o carro, eu não tinha mais uma casa para oferecer um uísque ou uma comida boa, eu não tinha mais nada. Nessa fase, eu já estava mais, aquela depressão, aquela tristeza, eu já estava começando a dar uma trabalhada naquilo. Eu estava tentando descobrir por que essa tristeza, de onde vinha isso. Isso eu já conhecia Deus, isso eu já sabia que Deus existia,
Eu já sabia dessa coisa linda, dessa energia, só que eu não sabia como trabalhar tudo aquilo. Um dia apareceu na lavanderia uma senhora, por sinal muito bonita. Eu senti algo diferente naquela mulher. Ela agradecia por tudo. Eu disse assim pra ela: você é diferente. Ela, como diferente? Você agradece pelas coisas. Eu senti uma energia tão linda em você, uma coisa muito boa. Eu falei assim: você é da Seishonuye? Aí ela falou: como é que você sabe? Eu falei: não, você tem uma alegria de viver diferente. Aí ela falou: olha, eu tenho algo pra você. Eu separei uns livros, umas revistas, uns cassetes, daquele tempo ainda era cassete. Eu separei e eu falei com Deus: me mostre alguém que precise desse ensinamento. E ela falou assim: essa pessoa é você. Demorou meia hora, ela chegou com uma caixa com vários livros. Ela disse pra mim: a partir de hoje você vai mudar a sua história. Creia, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E nisso fui pra casa, comecei a ouvir. Era muito lindo, agradecer por tudo. Gratidão pela comida, gratidão por esse quarto que eu tenho, era o lugar onde eu morava, gratidão pelos meus filhos, gratidão pelo pai dos meus filhos, gratidão pelos pais que eu tinha, gratidão pela minha vida. Eu comecei a agradecer, eu agradecia pela água que eu tomava, por tudo. E nisso, a dona da lavanderia estava passando por umas dificuldades, me mandou embora. Eu recebi o dinheiro da lavanderia e peguei, comprei um monte de coisa. E na época, era um frigobar, porque era um kitnet, então era tudo assim bem pequenininho. Então eu tinha um frigobar. E eu enchi meu frigobar de comida, de tudo. Eu falei: vou deixar aí, porque já viu, não sei o que vai acontecer. E em Porto Seguro é 220, o Nápoles era 120, então eu tinha um transformador. E aí eu peguei o transformador e fui secar meu cabelo, porque o meu secador também era 110. Fui secar meu cabelo. E quando eu tô secando, terminei de secar o cabelo, eu não sabia disso, que eu deveria deixar o transformador um pouco mais tempo, ele esfriar, para depois pôr na geladeira, no frigobar. E eu não fiz isso. E quando botei lá o bichinho, pum, explodiu. Perdi tudo. O Brasil com muito calor, então as coisas estragam muito fácil. E aí estragou. E eu lembro como hoje, que eu tinha comprado uma caixa de uma bolacha de milho com canela. Só que eu não gostei da bolacha. Eu disse assim: eu odiei essa bolacha. E eu fiquei durante 4 ou 5 dias sem ter o que comer. O que me restou foi o café e aquela bolacha. Eu tinha uma conhecida há muito tempo atrás, na época que eu comprava ouro, que eu tinha uma vida regalada. Então eu encontrei uma vez essa pessoa, Loura, um beijo pra você, meu amor, eu te amo muito. Eu encontrei com Loura na rua, na época que eu trabalhava na lavanderia, e eu disse pra ela: eu tô morando ali, não sei o que, me separei, aquela coisa. Ela também tinha separado. E eu lembro que eu já tava 3 dias ou mais comendo bolacha, aquela bolacha. E no 4º dia eu já tava assim, fraca. Quando eu escuto uma voz gritando no portão do prédio onde eu morava. Ela batia no portão, eu fui na varanda e joguei a chave. Ela falou: amiga, vamos na casa do meu ex, eu tenho algumas roupas para lavar, eu vim saber se você tem roupas também. Eu falei: eu tenho. E aí nós chegamos lá na casa e ela fez um banquete, comemos um monte de coisa, tomamos vinho e tal, e conversamos. E ela falou assim: amiga, por que a gente não aluga uma casa, um apartamento maior para nós duas? Naquele dia nós já saímos para procurar um apartamento. E eu encontrei um apartamento do lado de onde eu morava, um apartamento muitíssimo bom, por um preço ótimo que nós duas podíamos pagar. E ficamos ali por 6 meses. E eu continuei trabalhando na minha mente, eu já não sentia as angústias, eu já não sentia aquela tristeza da alma. E foram momentos maravilhosos, difíceis foram, passamos por muita coisa juntinhas ali, amigas. E eu comecei a determinar na minha vida que eu iria embora do Brasil. Eu, na época, só falava mais Itália, Suíça ou Portugal. E eu visualizei qualquer lugar. Mais ou menos uns 3 meses eu fazendo essa visualização e tudo aconteceu. Eu lembro
que eu tinha uma amiga missionária, ela estava na janela da casa dela, e ela vem aqui, eu me aproximei, ela me deu a tua mão. Hoje eu te entrego, Deus manda te dizer, um livro que ele se chama Passaporte, e dentro dele tem uma passagem, e você vai embora. E eu amei, eu creio, eu acredito, eu recebo. E eu recebi aquela profecia. E digo para vocês, passaram-se 2 meses, eu estava aqui na Alemanha.